Salve galera do Cartola Live, tudo bem com vocês? Gente, recadinho importante, se inscreva no nosso canal, siga a gente também no Instagram, @CartolaLive, é lá onde eu tenho todas as lives, todos os times atualizados postados pra vocês, e também dá uma olhada no nosso vídeo número 14, o vídeo de dicas, então confira aí. Beleza, então galera, vamos começar a falar sobre as dicas da rodada de número 14, mas antes, esquema tático. Em relação ao esquema tático que a gente tem para essa rodada, não vejo tantos meias tão bons, mas vejo muitos atacantes. Para essa rodada, exclusivamente, eu sugiro apenas o 4-3-3, ok? Então apenas o 4-3-3 para essa rodada. Em relação aos goleiros, temos aí dificuldade demais para escalar goleiro. Não estamos acertando SG, não estamos acertando jogadores que pontuam bem, então para essa rodada aqui, nós vamos tentar colocar jogadores diferentes. Para essa rodada aqui, vou sugerir o Jandrei do time do Atlético Paranaense contra o time do Ceará, possível aí defesas difíceis, já que o Ceará finaliza bastante. Para essa rodada aqui nós vamos acabar colocando o goleiro Cássio do time do Corinthians. A média é horrível, mas a média para goleiro não significa quase nada, porque goleiro pode negativar, pode pontuar e a gente nunca sabe. A gente vai colocar o Cássio porque o Corinthians está muito pressionado, o time do Santos não vai com o time totalmente titular, basicamente sem Marinho, sem Soteldo, então o time do Santos vai perder o poderio ofensivo e o Cássio aí pode ser um cara que pode sair com possível SG. A gente vai acabar colocando o Cássio, vamos arriscar mesmo, não tem problema, porque goleiro tá difícil. Outras opções para rodada se você não quiser ir com o Cássio: Vanderlei para possível SG, também temos Fernando Praz e Fernando Miguel, ótimas opções para defesas difíceis, João Paulo e Fernando Miguel para valorização, ok? Acredito um pouquinho mais no Fernando Miguel para essa rodada, uma opção muito interessante. É bem provável que vai tomar gol, só que eu acredito que o Fernando Miguel pelo menos uma defesa difícil vai fazer e pode pelo menos pontuar. Em relação às laterais que a gente tem para essa rodada, também temos dificuldades por conta do SG. Reinaldo pode ser uma boa opção para rodada. Claro que um do Atlético às vezes pode ser interessante, mas acho que não para essa rodada para jogar fora contra um Fortaleza, mas o Reinaldo pode ser interessante. Também temos para essa rodada aqui, ó, Fagner para possível SG, pode ser interessante, às vezes bate pênaltis. E nós vamos acabar colocando aqui Victor Luiz do time do Botafogo com o time do Palmeiras. Tem a lei do ex, a média de 7.13, pontua demais. A última pontuação dele foi 5.1 sem SG contra o time do Fluminense, pode valer a pena. Outra opção para rodada, Abner Vinícius do time do Atlético Paranaense. É um cara que dá bastante assistências, sobe muito, finaliza às vezes pro gol. É um cara que é muito parecido com o Renan Lodge do Atlético, então assim, é um cara interessantíssimo o Abner, pode valer muito a pena. Nós não vamos com o Abner porque vamos com outros zagueiros do time do Atlético para essa rodada para possível SG, mas o Abner vai estar no time oficial número 2, também é um outro spoiler. Para essa rodada aqui, nós vamos acabar colocando aqui Diogo Barbosa do time do Grêmio, ótima opção para conseguir possível SG contra o Curitiba, vem de menos 0,1, pode valorizar, então pode ser interessante. Juninho Capixaba pode ser também muito interessante aí correndo por fora contra o time do Vasco, mas também não pensando em SG e talvez desarmes. Em relação à zaga, a zaga também tá muito difícil. Os defensores estão complicados, não achamos SG nessas últimas rodadas, então tá difícil, vale a aposta. Nós vamos acabar colocando aqui o zagueiro que é unanimidade para a rodada, David Braz, não tem como não colocar, é um cara que sai com possível SG para essa rodada e também sabe desarmar, então pode ser interessante. Também temos outras opções, Bruno Alves correndo por fora aí, não acredito que pode sair com SG, mas acredito que pode conseguir alguns desarmes, assim como alguns zagueiros do Botafogo, Marcelo Benevenuto ou Canu, ambos os zagueiros têm ótimos médias de desarmes, são bons jogadores que podem sair com desarmes, não vai sair com SG, mas vai sair com desarme Marcelo Benevenuto ou Canu. Para essa rodada aqui, nós vamos apostar com um jogador, é claro, o jogador do Corinthians também pode ser interessante, Avelar ou Gil para possível SG, mas para essa rodada aqui, nós vamos acabar colocando um do Atlético Paranaense, nós vamos acabar colocando Pedro Henrique do time do Atlético, ótima opção aí para possível SG, então vai ser basicamente essa zaga aqui. Canu também com possível chance de desarmes e Luan também correndo por fora, pode valer a pena. Para essa rodada aqui em relação aos meio-campistas. Em relação ao meio-campista também está um pouquinho complicado. Thiago Galhardo, unanimidade, é um cara que tem que ser colocado. O time do Bragantino toma gols bastante, então Thiago Galhardo pode ser interessante. Outras opções para rodada, Sobral para possível manter a pontuação, Nenê porque às vezes pode ser um cara de bola parada e pênaltis. Léo Cittadini também é uma opção muito interessante para a rodada. Nós vamos acabar colocando aqui por enquanto o Cittadini. Eu queria colocar aqui o Natan para essa rodada. É um cara interessante, mas o Natan a gente não sabe se vai jogar como titular, já que ele sentiu no último jogo aí contra o time do Vasco, mas é bem provável que pelo menos
se for banco, vai jogar de qualquer jeito, e é um cara interessante. Pode pontuar até mesmo mais que o Citadini, porque vem vivendo uma fase muito boa. Lembrando que o Citadini também sempre é substituído, então a gente também tem que ficar meio assim. Não sabemos se vai valer tanta pena, mas por enquanto o Citadini vai ser nosso time, porque vai jogar aí como um cara que pode armar o time com 2 atacantes lá na frente, que pode ser o Renato Kaiser e também outros jogadores. Também temos aqui Daniel Alves para essa rodada aqui, ótima opção contra o time do Atlético Goianiense. Daniel Alves pode ser um cara interessante para a rodada. Correndo por fora aqui, temos outras opções, que pode ser aí um jogador do time do São Paulo, Vitor Bueno, pode ser um pouquinho interessante. Às vezes um time do Inter, Bosquilha, ou até mesmo Patrick, pode também valer muito a pena. Caio Alexandre corre por fora. Patrick de Paula também, dessa vez é um cara que pode também valer muito a pena por conta da média dele. Vem pontuando bem, vem fazendo média de 5 pontos, pode valer muito a pena. Mas como eu disse, meias não temos tantas opções, então sugiro outras opções aí, jogadores mais caros. Em relação aos atacantes que a gente tem para essa rodada, em relação ao atacante, temos aí boas opções. Aqui não falta atacante para a rodada. Nós vamos acabar colocando o PP, não tem como não colocar. PP jogando em casa tá sendo um cara interessante. Keno também, ótima fase está vivendo, então tem que estar no seu time. E aqui, para terminar aqui, nós vamos acabar colocando um do Flamengo, ou Bruno Henrique ou Pedro. Para essa rodada aqui, como o Pedro vem pontuando mais, a gente vai acabar colocando o Pedro. Mas o Bruno Henrique vai estar no nosso time oficial número 2, porque não tem como. O cara pode ser interessante. Um do Bragantino às vezes pode valer a pena. Arthur, Claudinho ou Alejandro pode ser interessante. Alejandro um pouquinho com mais chance de fazer gols. William correndo por fora pode ser interessante. Também temos para essa rodada, talvez Diego Souza ou Matheus Babi, um pouquinho mais complicados, mas pode ser interessante. Eduardo Sacha também pode ser legal. Gilberto também pode ser o cara para essa rodada. Tem a lei do ex contra o Vasco. É um cara interessante, muito provável que vai estar aí no nosso time oficial número 2. Não sabemos ainda, mas pode ser um cara interessante. Renato Kaiser também correndo por fora, pode valer muito a pena. E para terminar aqui, como eu falei, Pedro do time do Flamengo, ótima opção. Também temos aí correndo por fora Vinícius, um cara que tem uma média muito boa, e Wesley, que finaliza bastante. Podem também fechar aí o time, prova que não tem muita cartoleta. Em relação ao técnico que a gente tem para essa rodada, pelo menos o técnico não tá difícil para escalar. Vamos acabar colocando Renato Gaúcho contra o time do Coritiba, ótima opção para rodada. Se vocês quiserem outras opções, Jorge Sampaoli também correndo por fora pode ser interessante. E para quem não tem cartoleta aí, Domenech Torren pode ser interessante. E um cara muito mais baratinho, para quem não tem cartoleta, Mano Menezes ou Anderson Moreira. Pelo menos os dois jogam em casa, ok? Beleza? Time fechado aqui, 131.03, é um dos times mais baratos que a gente montou até agora. Não estamos apostando tanto, porque não tem jogadores tão caros para essa rodada. Muitos estão nas seleções. Então, quem vai ser o capitão para essa rodada? Temos boas opções, Thiago Galhardo, o próprio Daniel Alves, às vezes correndo por fora, mas é claro que não vive uma fase boa, mas pode ser sempre interessante. Keno pode valer muito a pena. Pedro também pode ser muito interessante, mas para essa rodada não tem como. Vamos aqui com PP. PP vai ser o nosso time, o capitão do nosso time, é um cara interessante, pode pontuar muito bem e vai fechar assim. Time já escalado, o time vai ficar por enquanto assim. Se a gente soubesse se o Natan vai jogar ou não, a gente vai trocar o Citadinho e colocar o Natan. Pode ser uma opção para rodada, mas por enquanto vai ficar com esse time aqui, custando 131.03. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui, tamo junto e abraços e rumo à vantagem na rodada de número 14.